E se eu te contasse que o mapa do mundo que a gente conhece nem sempre foi assim? Pois é, o nosso planeta esconde um quebra-cabeça gigantesco, super antigo. E hoje a gente vai começar a montar as peças dessa história incrível. Para começar, nossa investigação parte de um mistério que deixou os cientistas de cabelo em pé por muito tempo. E para resolver, a gente vai precisar voltar milhões e milhões de anos no tempo, atrás das primeiras pistas. E a pergunta que não quer calar é essa aqui. Pensa comigo. Como é que o fóssil de um bicho super antigo aparece em um continente e depois o fóssil da mesmíssima espécie da mesma época é achado do outro lado de um oceano enorme? Estranho, né? Como isso seria possível? E aqui está a nossa primeira grande pista: os fósseis do Menadon bezaierie, um bicho que viveu há 230 milhões de anos, foram encontrados tanto aqui no sul do Brasil quanto lá em Madagascar, que é uma ilha na costa da África. Hoje em dia, um oceano inteiro separa esses dois lugares. E o mistério só aumenta. Olha só, a gente tem a ema, aqui na América do Sul, o avestruz, lá na África, e o emu, na Austrália. Elas são tipo primas, super parecidas, mas nenhuma delas voa. Então, como é que elas foram parar em continentes tão distantes, com oceanos no meio do caminho? Dá uma olhada nelas. A semelhança é impressionante, né? Tão parecidas, mas com o gigantesco Oceano Atlântico separando as duas. A existência dessas aves em lugares tão longes é uma peça fundamental do nosso quebra-cabeça. Bom, todo grande mistério precisa de um grande detetive, certo? E para esse caso, apareceu um cientista com uma ideia que mudou para sempre o jeito que a gente enxerga o nosso planeta. O nome dele era Alfred Wegener. Lá no comecinho do século XX, ele juntou todas essas pistas e teve uma ideia que, na época, todo mundo achou uma loucura. Ele pensou, e se os continentes não estiverem parados? E se eles, na verdade, se movessem? Para essa ideia, o Wegener deu um nome, Pangeia. Ele imaginou que, num passado muito, muito distante, toda a Terra do nosso planeta estava grudadinha, formando um único e imenso supercontinente. Mas uma ideia dessas, tão ousada, precisava de provas, né? E o detetive Wegener tinha várias. Ele apresentou as evidências dele como um verdadeiro investigador, montando um caso. A primeira pista era mais óbvia. Era uma coisa que qualquer um podia ver só de olhar para um mapa do mundo. Repara só na costa leste da América do Sul e na costa oeste da África. Não parece que elas se encaixam como duas peças de um quebra-cabeça? Para o Wegener, isso não era coincidência. Era um sinal de que, um dia, elas estiveram conectadas. A segunda pista nos leva de volta para o mistério lá do começo, o dos fósseis. O Wegener usou a história do Mesanodon bezairei como uma das suas provas mais fortes. E aqui vem a parte genial. Quando o Wegener juntou os continentes no mapa da Pangeia, os lugares onde os fósseis foram encontrados formaram uma faixa contínua. De repente, tudo fazia sentido. O animal não tinha cruzado um oceano, ele simplesmente vivia em uma única região, que depois se partiu e se afastou. E a terceira grande pista vem da biologia, e ela resolve o caso daquelas aves que não voam. A explicação é brilhante. Olha só. Os tataravós dessas aves viviam todos juntos, na Pangeia. Aí, conforme os continentes foram se separando, os grupos de aves foram junto, como se estivessem em uma balsa gigante. Depois de milhões de anos isoladas umas das outras, elas evoluíram de jeitos um pouco diferentes, virando as espécies que a gente conhece hoje. Com tantas evidências, o caso do Wegener foi ficando cada vez mais forte. E a história da Pangeia fica ainda mais interessante quando a gente descobre como essa grande separação realmente aconteceu. A quebra da Pangeia não foi algo que aconteceu de repente, tá? Foi um processo absurdamente lento, que levou milhões e milhões de anos. A Terra foi rachando e os pedaços começaram a se afastar um do outro, redesenhando completamente o nosso planeta. A primeira grande rachadura separou a Pangeia em dois novos supercontinentes, a Laurásia, no norte, e a Gondwana, no sul. E um detalhe interessante, nessa época, a América do Sul e a África ainda estavam unidas, fazendo parte da Gondwana. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma ideia do tempo que tudo isso levou. Há 230 milhões de anos, na época do nosso fóssil, o Menadon, a Pangeia existia. A partir de uns 150 milhões de anos atrás, começou essa separação, que acabou resultando no mapa que a gente vê hoje na escola. Mas essa história não acabou lá no passado. A Terra não parou de se mexer. O chão debaixo dos nossos pés, nesse exato momento, está se movendo. Hoje, a ciência explica esse movimento com a teoria das placas tectônicas.
Imagina que a superfície da Terra é como uma casca de ovo rachada em vários pedaços gigantes. Os continentes estão em cima dessas placas, que flutuam sobre o interior da Terra e se movem bem devagar. E isso explica uma coisa muito legal sobre o Brasil. Dá uma olhada no mapa. O nosso país fica bem no meio da placa sul-americana. Repara como ele está longe das bordas, que é onde as placas se encontram e se batem. É por isso que aqui no Brasil a gente quase não tem terremotos ou vulcões. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se os continentes se moveram tanto no passado e continuam se movendo hoje, como será o mapa do nosso planeta daqui a milhões e milhões de anos? O quebra-cabeça da Terra, ele nunca para de mudar.